Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje eu vou conversar com o fundador do Círculo Trentino, Paulo Henrique Kishi, e com a historiadora Romilda Gomes Rodrigues. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, nós aqui agradecemos. Bom, nossa conversa hoje é sobre a cultura italiana em Ouro Fino. Vocês criaram aí o caminho do imigrante, né? Fizeram esse resgate dessa história. Conta um pouquinho pra gente. A gente tem o folhetinho que vocês trouxeram também, que tem está a plaquinha também, né? Plaquinha, tem muito acontecimento e tem muita história e muitos italianos em Ouro Fino. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa criação principalmente. Bom, eu vou começar falando da história, né? Perfeito. Que é em 1894 que chegaram as primeiras famílias italianas aqui para trabalhar, né, na cultura do café, na fazenda do coronel José Ribeiro de Miranda. E alguns vieram para a agricultura e outros que trouxeram algum dinheiro, que já tinham alguma técnica, que já lavorava, né, em alguma coisa na Europa. Então, eles se estabeleceram aqui como pequenos comerciantes, como alfaiates, folheiros, relojoeiros e coisas assim. Eles trouxeram essas técnicas já da Europa. E aí nós temos também uma grande imigração italiana para Ouro Fino. Inclusive, na época, né, até 1908, é registrado que nós tínhamos mais imigrantes italianos que Belo Horizonte. Então, a gente tem, assim, uma grande cultura italiana aqui no nosso município e até hoje, né, nós temos, assim, o Círculo Trentino, o Círculo Italiano, e a nossa pretensão, né, Paulo Henrique, mas a ideia foi do Paulo Henrique, mas a pretensão é, assim, criar um vínculo com os cidadãos, com, assim, que sejam descendentes de italianos e outros de outras cidades, e a gente criar, assim, uma cultura étnico-cultural para atração econômica mesmo, né, do município e uma restauração, uma renovação, um guardar desse tempo de imigração italiana em Ouro Fino. Esses italianos, eles vieram de alguma região específica da Itália, mais espalhada? Paulo Henrique... segundo o nosso amigo... boa tarde primeiro. Segundo o nosso amigo Oberdan Zerbinati, a maioria veio do Vêneto. Entendeu? Uma região que tem muitos descendentes aqui em Ouro Fino. A ideia, a priori, desse caminho, ou você pode chamar de roteiro, ou de circuito, ou de percurso, como você queira, é a gente registrar na nossa cidade a presença maciça do povo italiano. Há de se salutar e informar aqui nessa entrevista, segundo o nosso amigo Oberdan Everton Zerbinati, que é o presidente do Círculo Ítalo-Brasiliano de Ouro Fino, nos ajudou muito no projeto. Diz ele que Ouro Fino, na Rua 13 de Maio, nos idos de 1904, 1900 e pouquinho, os dois lados da Rua 13 eram formados apenas por moradores italianos. Ou seja, o brasileiro não estava ali. Estava aqui em Ouro Fino o quê? A própria Itália. Então a gente quer com esse trabalho valorizar a vinda desse pessoal. Porque, vamos lá, se você for chegar em 1894, a primeira leva, você imagina chegar numa cidade que nem Ouro Fino, falando italiano, não sabe, ou dialeto italiano, não sabendo se comunicar com os que aqui estavam, a dificuldade que esse povo teve. Então, quando eles, a gente tem que registrar também que quando eles chegaram aqui, essa primeira turma de imigrantes que chegou em Ouro Fino, eles vieram de carroções. Por quê? Porque a ferrovia ainda não chegava até Ouro Fino, ela foi inaugurada aqui em 1896. Então, quando eles vinham, eles paravam ali na questão de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, e chegavam até Ouro Fino nos carroções. E daqui eles também partiam para outros lugares. Então é uma história assim belíssima, lindíssima, porque cada família tem a sua história para contar de como é que chegou aqui, como foi sofrido. Porque imagine você sair do seu país, falando uma língua diferente, às vezes sem dinheiro, né? Sem saber o que ia encontrar aqui, porque a propaganda era muito bonita, né? Que as famílias iam encontrar aqui sucesso, um país tropical, cheio de economia. Então, a visão que eles tinham do espaço, né? Do Brasil, talvez fosse assim, muito diferente daquilo que eles imaginavam. E
Então, a gente tem histórias, assim, de crianças que nasceram pelo caminho, crianças que nasceram nos carroções, pessoal que parou nas fazendas e ali permaneceu porque não tinha mais condições. Então, assim, é uma história muito bonita, né, de como nós vemos hoje, né, essas imigrações, esse povo saindo do seu país e querendo lugar. Então, o Brasil foi acolhedor, né, para essas pessoas. Romilda, explica pra gente, então, o que é esses carroções que você falou? Que o pessoal fica no imaginativo, né? Carroções era assim, tipo carro de boi, que tem aquela parte grande atrás. Então, era assim, ó, cavalos que carregavam os carroções. Carroções geralmente, eles eram assim, ó, fechados de palha, né, do lado, e às vezes eram carros de boi mesmo. Uhum. E tudo que eles tinham, que não era muita coisa, que trouxeram nos navios, né, que eu me lembro bem que na casa da minha avó ainda tinha um baú de couro, que era o que eles traziam, né, o que eles podiam trazer ali. Então, dentro daqueles carroções, e as crianças, as pessoas todas ali. Porque não era só uma família, né? E a família, às vezes, era numerosa. E muitas vezes eles vieram com alguns filhos e deixaram outros na Itália também. Perfeito. Vocês comentaram ali que a 13 era tomada por italianos, né? Era um bairro italiano. E a gente tem muito, hoje a gente vê muito dessa arquitetura italiana. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que a gente fez? Temos que agradecer o Marcial, sim, Rosa Oliveira, a Romilda, o Oberdan. Por que nós fizemos uma volta na cidade e fomos marcando algumas casas que a gente achava por conveniência citar nessa primeira edição, tá? Uhum. Tudo tá indo para a gente faça uma segunda. E nessas fotos a gente quer contar a história daquela família, quem esteve ali, a arquitetura que está ali, e detalhar a história italiana em Ouro Fino através das casas também, de personalidades que sejam italianas ou descendentes, tá? E a gente criou assim um caminho, um roteiro para que a pessoa possa vir a Ouro Fino e também ver a história italiana, a imigração italiana aqui em Ouro Fino. Então esse projeto foi feito assim com muita paixão, com muito interesse em muita contar... vontade de agregar. De agregar, né? Exatamente. E a gente quer que a pessoa que chega e fala, nossa, Ouro Fino tem uma forte migração. Eu vou contar uma parte que eu acho bacana. Ouro Fino tinha uma escola italiana que chamava Dante Alighieri. Uhum. Para que você tenha uma noção, apenas mais 3 cidades em Minas Gerais tinham uma escola italiana. Belo Horizonte, Nova Lima, salvo engano, e Juiz de Fora. Se você for ver a população dessas cidades com relação ao Ouro Fino, por que Ouro Fino tinha uma escola italiana? Porque a presença italiana em nosso município era maciça. Então isso nos dá muito orgulho. Numa segunda edição, falei com a Romilda, a gente contar essa história da escola Dante Alighieri. A gente quer contar uma parte da revista, ali hoje é a loja Edmil, ali era o nosso consulado honorário da República da Itália. Em cima tem um brasão que diz saúde ao povo romano. Funcionou lá de 1904 até 1944. Então o que a gente quer é agregar a história italiana, que a história já existe. Nós apenas estamos detalhando e contando através de um folder. Né? E vivendo ela. A gente quer ter o orgulho de falar, olha, somos italianos. Esse roteiro que a gente está conversando, como que as pessoas podem encontrar? Onde que elas devem ir procurar? Esse roteiro está aqui, né, no caminho do imigrante italiano, né? Na última página tem um mapa. Tem um mapa. Tá? E as pessoas podem, através desse mapa, identificar onde está cada local, onde está cada interesse nosso cultural italiano. E aqui tem os lugares, né? Como uma legenda com as explicações. A tradição italiana, ela ainda é muito forte em Ouro Fino, até por conta dessa quantidade de pessoas que vieram para cá, né? Algumas tradições, e é isso assim que a gente vê que nós precisamos ressaltar algumas coisas com o intuito de trazer pessoas para a nossa cidade, né, para praticar esse turismo limpo, né, que a gente fala, e ressaltar essa história, como a gente pode também ressaltar a história dos italianos, dos portugueses, dos alemães que viveram aqui, de todas essas imigrações e populações que passaram, existem e vivem aqui em Ouro Fino. Então, a intenção é a gente ressaltar todos os povos de Ouro Fino, não é? Como a gente tem uma migração italiana muito forte, nós estamos fazendo italiano. Isso é porque nós estamos abertos para fazer dos portugueses, dos alemães, dos japoneses, até família chinesa nós tivemos aqui. Então,
Eu acho interessante ressaltar que ano que vem na Itália, se eu não me engano, é o ano do turismo raiz. Obviamente que a revista eu já mandei para o embaixador Francesco Azarello, para a cônsul Nicoleta Gomiero, para o Comites, para que essa revista também seja divulgada para eles, lá na Itália, porque existe um interesse muito grande do italiano que vive lá hoje, quando vir ao Brasil, conhecer locais raízes, aonde há forte imigração. E obviamente que aqui em Minas Gerais, salvo engano, o sul de Minas é a maior aglomeração de italianos. Aí se fala assim em Andradas, Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino. Sim. Então o que a gente quer fazer é construir uma italianidade na nossa pessoa também para receber a pessoa que vem visitar Ouro Fino. Temos a parte cultural com relacionada à música Menino da Porteira, ótimo, excelente, mas não vamos deixar a Itália aqui escondida, porque senão um dia ela acaba essa história. Se não tem a Romilda para nos ajudar, o Marcial, o Oberdan Zerbinati do circo italiano, não se conta essa história. E se não se contar, ela desaparece. Todo descendente, seja aqui do Brasil ou que ficou na Itália, tem esse desejo de se enraizar, né? De relembrar ali de onde que seus pais, seus avós vieram, ou até para onde que seus outros parentes vieram, chegaram aqui no Brasil, ficaram aonde, o que aconteceu, né? E a gente tem no Arquivo Público Mineiro, questão assim de curiosidade, que muita gente pergunta, a gente tem no Arquivo Público Mineiro os italianos que vieram por Juiz de Fora, nós temos os registros dos navios, hora que chegou, o nome do navio, quem veio junto, idade e muitas outras coisas. Então, se quiserem assim, né, se aprofundar mais nesse assunto ou descobrir, né, os que vieram por Juiz de Fora, nós temos um Arquivo Público Mineiro, é só acessar o Arquivo Público Mineiro e vai seguindo os passos lá e se você tiver o sobrenome ou o nome mesmo, a data é importante, né, porque ajuda na pesquisa. E aí a gente encontra lá o navio, a hora que chegou no Brasil, quando saiu da Itália, que número da passagem e tudo mais. Eu vou dar um adendo à minha família, que é de origem trentina, por exemplo. Sim. Meu bisavô se chamava Enrico Giovanni Chisti. Ele nasceu em Stravino de Cavedini, dia 2/4/1869. Específico. Quando ele veio para o Brasil, ele parou em Vitória, no Espírito Santo, e depois fez uma reimigração para Cariaçu. De Cariaçu, meu avô, Mário Chisti, veio para Ouro Fino. Nós tivemos a Casa Chisti, que funcionou muito tempo ali na frente do Eden Clube. Na Rua 13 na Rua 13, então, exatamente lá. Era até 86. Então, a gente vê a luta deles para chegar aqui. Entendeu? Hoje a Casa Chisti chama Nova Casa Chisti, é do Alexandre, está aqui na João Pinheiro. Mas o que a gente quer contar é essa imigração. Eu estive na casa do meu bisavô em Trento. Se você vê o sofrimento que era aquela época, hoje chegar no Trentino é outra coisa, óbvio. O Trentino hoje é extremamente desenvolvido. Inclusive, agradeço a Associação Trentino Nel Mundo pelo aporte financeiro para executar esse projeto que a gente está aqui iniciando agora. Fala um pouquinho pra gente, pros italianos, pros descendentes que estão em Ouro Fino e que vêm sempre visitar, quais que são os atrativos que a cidade oferece para esse grupo? Olha, eu acho interessante a gente frisar que nós temos hoje 2 festas. O Oberdan já garantiu para mim novamente que volta a festa italiana, que teve o seu auge, eu acho que com 2.500 pessoas num dia de festa. Nós temos a festa da polenta em abril. Hoje nós temos a culinária, a gastronomia nossa é muito rica italiana. O Marcial é uma pessoa fantástica lá no Tabuão. Ele faz um pastel, ele criou um pastel que chama Italianíssimo, em homenagem à colônia nossa italiana. Então, assim, a pessoa vai vir, vai ver onde os italianos desciam. Eu já falei com a Romilda de uma segunda edição, a gente criar um QR Code, e ali a pessoa poder ver e jogar na internet toda a informação italiana de Ouro Fino. Então vai ter muitas informações de famílias, como eles trabalhavam, o que eles eram, e a gente vai contar isso em mais detalhes. E quem tiver mais histórias, né, pode procurar a gente também. Estamos abertos. Pra gente registrar essas histórias todas. Uma segunda edição, garanto para você que irá sair. Perfeito. Eu falei com a Romilda, é uma ação cultural muito bacana. Eu vou avisar a Trentino Nel Mundo, isso foi enviado ontem para Trento, na Itália, para a minha sede, para que eles façam um aporte financeiro novamente, para a gente criar a segunda edição mais rica em detalhes e nela já um QR Code, contando o que for possível, né, Romilda, da história italiana de Ouro Fino.
Agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Vocês têm algum momento da história, algum fato favorito dos italianos aqui em Ouro Fino? Eu penso que foi a chegada aqui, né, a visita do cônsul, né? Lá sim. A visita de um cônsul aqui em Ouro Fino, em 1904. Foi muito importante. A própria escola Dante Alighieri, imagina você ter uma escola culturalmente para o espaço do município, você tem uma escola para agregar, assim, para receber as crianças italianas, para inserir elas dentro da nossa comunidade, assim, ensinando elas o português e junto ali com o italiano. Então, gente, é uma riqueza imensa isso, assim, é imensurável o tamanho dessa riqueza cultural que foi para Ouro Fino. Então, uma escola, né, para as crianças, assim, que abrigo, né, que carinho, que gentileza com as crianças que chegaram aqui e não sabiam falar a nossa língua, não sabia nada. Sim. Então, foi um acolhimento, assim, dos italianos, acho que foi, assim, um bom senso, né, deles ter criado, primeiro uma sociedade de acolhimento e depois uma escola, né, e eu penso assim... Romilda, salvo engano, a gente tem essa foto. Você tem essa foto, onde o cônsul está na frente do consulado honorário, junto com a população italiana. Na escola, né? Na escola. Isso lá em 1904. Não tenho ideia. Mas eu acho que é essa data por aí. A minha maior emoção da história italiana, assim, hoje para você ver que hoje me emocionou, está revivendo isso. Está conseguindo fazer um projeto que a gente está iniciando, a gente está construindo isso. E eu quero que... E eu sei, eu ainda brinquei com o Berdão, quando você se for e quando eu me for, talvez eles não queiram mais falar de uma história. E eu acho que nós temos que saber quem fomos, para saber quem somos e para ver o que seremos. E se nós não tivermos isso registrado, essa história italiana de Ouro Fino, isso vai acabar. Então o maior orgulho meu hoje é esse projeto que está aqui, está divulgando ele de maneira cultural. Agradeço de coração a Romilda, que sempre esteve presente, o Fábio Bolognani, que fez a arte, ficou excepcional, novamente o Berdan, que é parceiro nosso pelo Círculo Ítalo-Brasiliano, e o Marcial, que teve tempo para a gente fazer o percurso e pegar esses pontos para nessa primeira edição estar inserindo nessa revista. E a gente não pode esquecer também do monumento aos italianos, que foi a primeira função de homenagem, né? Que foi o seu Vittorio Negri e outras pessoas que fizeram, que ele está lá no Centro Cultural e que leva todos os sobrenomes italianos que estão registrados aqui em Ouro Fino. Conta-se a história, segundo meu amigo Oberdan também, que em um dia só chegou a aportar em Ouro Fino quase 500 italianos de uma vez só. Muita gente. Muita gente. Por isso que Ouro Fino... Aqui ele fala sempre, Paulo, presta atenção, se o seu vizinho não é italiano, o vizinho da frente vai ser. Se o seu vizinho da frente não for, o do lado vai ser. Não tem como em Ouro Fino não ter um vizinho que não seja de origem italiana. Todos aqui somos. Uma descendência italiana. Muito forte. E obviamente que nós vamos trabalhar bastante esse projeto. Agradeço novamente a Romilda, ela foi peça fundamental nesse projeto. Mas o seu esforço, né, Paulo? Não, Romilda, eu tenho por obrigação como... um conjunto de fatores que nos uniu para poder fazer... Eu tenho por obrigação como ser correspondente consular hoje, é fazer isso. E a minha cidade merece isso. Eu espero que todos gostem e que quem tenha novas informações, que pode passar para mim, para a Romilda, a gente faz questão de colocar numa segunda edição. Nós queremos contar a história. E como que funciona esse intercâmbio entre os italianos e os descendentes que estão aqui? Olha, veja bem, vou falar da nossa parte trentina. Nós temos o Sojourno. Ele é um programa desenvolvido pelo governo trentino, onde há uma troca em julho de 15 dias. Vem uma trentina nata para Ouro Fino e Ouro Fino manda um descendente trentino para Trento. Isso já ocorreu 3 vezes, eu fui uma e 2 primas foram posteriormente. Amanhã, que eu acho importante a gente divulgar, nós vamos ter uma reunião com o executivo entre o prefeito de Octaviano, província de Nápoles. Octaviano é uma cidade aos pés do Vesúvio, tá? Senhor Biagio Simonini,
e o prefeito de Ouro Fino para ver se a gente começa a criar um gemeládio. Ou seja, o que é isso? É cidades irmãs. A gente vai pegar pontos de interesse de cada município e criar um acordo. Esse acordo em tramitando, o prefeito de Octaviano vem a Ouro Fino assinar esse acordo. Amanhã também será definida uma data onde a 8ª série da Escola Estadual Coronel Paiva irá fazer um intercâmbio via internet com os alunos da 8ª série da Escola Municipal de Octaviano. Legal. Octaviano irá contar para os alunos da 8ª série aqui do Coronel Paiva a história de Octaviano. E os alunos da 8ª série de Ouro Fino vão contar a história de Ouro Fino para os alunos de Octaviano. A Evelyn já está sabendo disso, nós já estamos... Vamos marcar amanhã a data dessa troca de experiências educacional. Ou seja, além de toda essa história, nós temos projetos aí que seguem por muitos anos. Agora, eu garanto para vocês que uma segunda edição irá sair com QR Code e com mais informações mais detalhadas de casas, de personalidades, da nossa cultura. A gente vai fazer isso por Ouro Fino. E o objetivo maior é criar elos e elos turísticos que tragam assim, vantagens econômicas, sociais, culturais para o município, né? Que é o principal, entendeu? Bom, o nosso tempo ele é curto, ele já está acabando. Eu quero deixar esse momento aberto para vocês mandarem uma mensagem para os nossos ouvintes, para os descendentes de italianos. Fiquem à vontade. Eu gostaria só de agradecer esse momento aqui da Rádio Difusora pra gente. A gente está lutando muito por Ouro Fino, inclusive com relação à Itália. Tem algumas coisas que eu não posso falar, que está entre eu e a cônsul Nicoleta Gomiero, mas a gente está brigando muito por Ouro Fino e quem sabe a gente volte a ter em Ouro Fino coisas que nós já tivemos e infelizmente perdemos. Mas estamos lutando para que possa reaver uma parte específica da Itália bem grande aqui para Ouro Fino. E a gente pretende, assim, realizar muitos outros disso aqui e que a comunidade participe, que é a nossa intenção, né? Tudo que a gente faz é para a comunidade, né? Sim. Porque nós passamos, né? E esse momento, assim, é muito importante pra gente de estar, assim, divulgando um trabalho que foi árduo, viu, gente? Não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Mas é quase que, assim, um presente para a comunidade ourofinense também. Não é? E esse orgulho, assim, né, da descendência é muito importante. Em qualquer momento da nossa vida é muito importante, porque conta a nossa história, não é? E eu digo sempre que cada um tinha que ter, assim, o seu diário de antigamente, o seu caderno. Conte a sua história, deixe isso escrito, porque hoje o que nós mais penamos é porque as pessoas morrem e ninguém tira o chip ainda. Então, todo o conhecimento vai embora, todas aquelas histórias. Então, eu faço assim muito um apelo, né, para que as pessoas deixem escritas suas histórias. Escreva suas histórias, por mais simples, mais que você encontre ela e ache que, não é nada. Sim. Tá? Toda história é importante, todo mundo é importante e é bom deixar isso para as famílias e para nós, né, que registramos tudo isso. E tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é: o vencedor sabe que o caminho da vitória é longo, mas nunca tira os olhos da meta. Então, isso aqui é a nossa meta, tá? Trazer essa cultura para Ouro Fino e mais culturas e mais culturas e mais histórias. Eu agradeço sua presença, Paulo, sua presença, Romilda. O Espaço Muito Livre obrigado. vai ficando por aqui. A gente continua acompanhando, né, toda a história, toda a descendência italiana. Muito obrigada pelas presenças. Acompanhem as programações da Rádio Difusora 94.1.